Vamos abrir, irmãos, em 1 João, capítulo 5. Eu gostaria de ler hoje os versos 12 e 13 dessa primeira epístola de João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versos 12 e 13. Diz assim o texto: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pão, pão, queijo, queijo, nada mais claro, cristalino do que isso. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua santa palavra. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, mais uma vez estamos diante de Ti. Tua palavra santa, palavra, Senhor Deus, inspirada pelo Criador de todas as coisas. Logo nós, que fomos escolhidos por Ti, de uma forma incompreensível, Senhor Deus. Não sabemos porquê, o que o Senhor viu em nós, nada. Mas estamos aqui, nós cremos no Filho de Deus, nós temos vida e queremos, Senhor Deus, ter essa plena convicção de que Tu estás conosco e de que nós estamos contigo, que nós estamos andando em comunhão com o Senhor. E que esses sinais da vida eterna, Senhor Deus, sejam manifestos na nossa vida, em particular, e na nossa vida coletiva, Senhor. Nós te pedimos a Tua graça, a assistência do Teu Santo Espírito, para que para que saiamos daqui mais fortalecidos, mais robustecidos, alimentados, Senhor Deus, pela Tua santa e bendita palavra. No nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Irmãos, eu quis voltar a esse bloco porque eu penso que algumas pessoas podem ter algumas dificuldades aqui, dificuldades que eu mesmo tive, e às vezes, pensando nas minhas, eu posso pensar que podem ser dificuldades comuns, né? Não são dificuldades extraordinárias, singulares à minha própria pessoa. Na minha jornada, né, já há mais de 40 anos na vida cristã. Nós já meditamos nesse trecho que começa no verso 9, onde o apóstolo João ele está concluindo a sua epístola, e como nós vimos, ele termina a sua epístola reafirmando tudo aquilo que ele havia dito já a respeito do nosso grande Salvador, nosso Senhor Jesus. Mas eu penso que nós precisamos nos deter nesses dois versículos, porque eles são muito importantes no contexto da epístola. Note que no verso 13, João está dizendo algo mais ou menos assim: é por isso que eu escrevi essa carta a vocês, para que vocês saibam, para que vocês tenham a plena certeza, convicção de que vocês têm a vida eterna. Nós já ao longo da epístola consideramos os testes que João nos apresenta nessa epístola, e nós já aplicamos esses testes a nós mesmos, a fim de que nós tenhamos realmente a certeza de que nós possuímos a vida eterna sobre a qual ele nos escreve. Lembrando que um dos motivos pelos quais João escreveu essa epístola é justamente para responder a essa pergunta: como eu posso saber que eu sou salvo? Então, aqui é como se o apóstolo João nos estivesse alertando que esses dois versículos, eles tratam, irmãos, na verdade, do maior tema de toda a Bíblia, do assunto da maior importância que pode ser nos apresentado. E será que eu estou exagerando aqui um pouco quando eu digo isso, que nós temos aqui a maior e talvez a mais definitiva mensagem do Evangelho? Será que o que é um exagero dizer aqui que nós não temos nada senão o maior presente que pode ser oferecido a mim e a vocês, que é a dádiva, o dom da vida eterna? Não é isso que a Bíblia toda, afinal de contas, nos proclama? Que Deus nos oferece a vida eterna em Cristo Jesus? Vocês lembram, por exemplo, do que o mesmo apóstolo que escreveu essa epístola escreveu no final do seu evangelho? Diz aí João no verso 20, o evangelho de João no verso 20, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Então, reparem que João está afirmando aqui que a razão pela qual ele mesmo foi guiado pelo Espírito Santo para escrever o seu evangelho é essa: para que creiamos em Jesus e que assim, e somente assim, tenhamos e teremos a vida eterna. E isso também nós podemos dizer que é a mesma coisa, a mesma verdade sobre Mateus, sobre Marcos e sobre Lucas, que eles também escreveram para dar o testemunho de que Jesus não é outro senão o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Messias de Deus, que veio a esse mundo para trazer vida para o mundo. Nós podemos dizer que foi exatamente esse o resumo da mensagem de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Nós podemos dizer que esse também é o objetivo das epístolas. Nós precisamos sempre ter em mente que as epístolas não foram escritas para todas as pessoas, para o mundo inteiro, mas elas foram escritas como cartas particulares a determinadas igrejas ou cartas particulares a determinados cristãos. E por que essas epístolas foram escritas, irmãos? Basicamente, porque todas aquelas igrejas a quem elas foram escritas, ou aqueles cristãos em particular, eles passavam por certas dificuldades. Às vezes eles estavam passando por certas dúvidas. Às vezes eles caíam em tentação. Muitas vezes as coisas davam errado para aquelas igrejas ou para aquelas pessoas de muitas maneiras. E aquelas cartas foram escritas para animar aquelas igrejas, para exortar aqueles irmãos, para os corrigir, para levantar joelhos trôpegos, para que eles fossem fortalecidos, encorajados, ajudados a prosseguir na carreira que lhes estava proposta, na carreira da fé. E a grande mensagem que foi entregue a todos eles, às igrejas e aqueles irmãos, é que tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles têm necessidade está escondido em Cristo Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros, todos os recursos. E a coisa mais importante que eles precisam saber e que eles nunca podem esquecer é essa, que Jesus é a vida e que sem ele eles nada poderiam fazer. Então nós também precisamos lembrar disso. O maior objetivo de toda a Escritura Sagrada, o principal é esse, demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ele veio ao mundo para nos dar a vida. E não existe mensagem maior, mais importante, mais necessária, mais urgente do que essa. Em outras palavras, nós não podemos aceitar o falso ensino, a falsa ideia de que esse livro é apenas um livro que contém bons ensinamentos, boa moralidade, bons conselhos, que devemos nos esforçar para colocar em prática com o fim de sermos boas pessoas para tornar esse mundo melhor. Não é isso. Esse livro é um anúncio. Esse livro é uma proclamação. Ele se chama a si mesmo de Boas Novas. E é a boa nova de que Deus está nos dando o dom da vida eterna. A todos aqueles que se tornam conscientes de seus pecados, da sua situação de miséria, conforme nós estamos aprendendo na escola dominical, e de que sem esse dom gratuito, nenhum de nós pode ficar de pé diante de Deus. Nenhum de nós pode encarar a Deus sem ser consumido. Deus se fez carne. Ele veio a esse mundo. E ele concede a vida eterna a todos aqueles que vão a ele e lhe pedem. Aqui, irmãos, há uma divisão, digamos assim, básica entre as religiões, né? Existem aquelas religiões que dizem você pode fazer alguma coisa para ser salvo. E existe o cristianismo, do outro lado, que diz você não pode fazer nada para ser salvo. Agora, o surpreendente é que todas aquelas religiões que dizem que você pode fazer alguma coisa para ser salvo, não lhe dão certeza plena de que você vai ser salvo. Perguntei a um amigo espírita, e aí, você já fez boas obras, boas ações suficientes, viveu uma vida moralmente
correta o suficiente para você dizer que quando você morrer, você não vai mais reencarnar nesse mundo aqui, que eles consideram um mundo de expiação, que você vai para um mundo, para um planeta melhor, ou quem sabe você vai se transformar num espírito de luz? Qual é a resposta? Nunca sei. Não é suficiente. Não sei se eu fiz suficiente. Não sei se eu vou reencarnar num mundo melhor. Quando eu era jovem, eu li uma entrevista que fizeram com Dom Helder Câmara. É um bispo católico muito conhecido, né? Arcebispo emérito de Olinda e Recife. Ele foi o brasileiro mais vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Foi 4 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em muitos aspectos, ele foi um grande homem, né? Adepto da teologia da libertação, mas fez muitas coisas dignas de mérito, digamos assim, né? Ele morreu em 1999. E na entrevista, o repórter perguntou para ele o seguinte: o senhor tem certeza de que quando partir dessa vida o senhor vai ser recebido no céu? E ele respondeu: não sei. Eu espero que sim. Eu tenho essa esperança de que sim. Mas certeza mesmo não tenho, meu filho. Então, reparem, irmãos, que essa é a maior tragédia que pode acontecer. É que alguém não tenha certeza a respeito disso e que continue buscando, esperando ou dizendo: eu nunca terei certeza enquanto eu estiver nesse mundo. Quem sabe depois da morte. Mas João está dizendo aqui: de jeito nenhum é assim. Eu escrevi a vocês essas coisas a fim de que vocês que creem no nome do Filho de Deus saibam que têm a vida eterna agora e não no momento futuro, nem tampouco, pior ainda, depois da morte. E porque há quem tenha dificuldades, irmãos, com relação a esse assunto. Um dia, como eu disse, eu vi aqui a Aline, no canal Israel com a Aline, expressando exatamente o que eu quero mostrar aqui. Que é possível você nesse mundo praticar boas obras, que se você for uma boa pessoa, que se o bem que você praticar nesse mundo for maior que as coisas erradas, como numa balança, né, de débito e crédito, então você vai para um bom lugar, seja lá qual for esse bom lugar, né? E a Aline estava sendo entrevistada junto com o Luiz Saião, justamente sobre essa questão da salvação. E perguntaram para ela: os não-judeus podem ser salvos? E ela respondeu que sim, que se os gentios obedecerem às 7 leis de Noé, eles serão salvos. Aí eu fui pesquisar quais são as 7 leis de Noé segundo o judaísmo, né? Não adorar ídolos, respeitar o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não cometer adultério, não comer carne de um animal vivo e estabelecer tribunais de justiça. Se nós entendemos, como nós entendemos a lei moral de Deus nesse ponto, pronto, acabou. Não é? Ninguém vai fazer isso. Mas supondo que eles olhem, eu nunca adorei um ídolo, né? Eu respeito o nome de Deus, nunca matei, nunca roubei, nunca cometi adultério, nunca comi carne de um animal vivo, e conjuntamente estabelecemos tribunais de justiça. Se eu seguir todos esses mandamentos, né, os judeus consideram que os gentios são justos e têm um lugar no mundo vindouro, como ela mesma disse. Independentemente de ser judeu ou gentio, todos têm essa capacidade de se aproximar de Deus através de ações éticas e justas. Reparem, irmãos, se você entendeu o ensino que nós aprendemos aqui a respeito da lei moral de Deus, nós aprendemos, sabemos, temos plena convicção, se você já se olhou como realmente você é no seu interior, à luz da palavra de Deus, você sabe que você violou todos esses mandamentos. Todos eles. Que você é culpado por transgredir a cada um deles. Você já adorou ídolos, você não respeitou o nome de Deus, você já assassinou, você já roubou, já cometeu adultério. E todas as outras demais leis. Somos culpados em todas elas. Não há um justo nesse mundo. Não há um sequer, diz Paulo dando ênfase a isso.
Mas o cristianismo diz que você pode ter certeza. Ao mesmo tempo que diz que nós não somos pessoas boas, podemos ter certeza, né, da nossa salvação. Mas apesar desse ensino, nós encontramos muitos irmãos que ainda podem duvidar daquilo que nós acabamos de cantar. Logo eu fui amado por Deus, fui perdoado por Deus. Jesus derramou seu sangue para perdoar todos os meus pecados, todos os meus erros, tudo aquilo que eu fiz foi encravado na cruz de Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso, irmãos, frequentemente acontece. Vou aqui falar daquilo que se passou comigo há 40 anos, né? Porque nós temos uma tendência a pensar nessas coisas em termos de sentimento, em vez de pensar nessas coisas nos termos que nos são indicados aqui, na palavra de Deus, particularmente aqui, no que João está nos escrevendo. É uma tendência muito comum da nossa parte, da nossa própria natureza humana, é prestar mais atenção naquilo que é incomum, naquilo que é espetacular, e desejarmos que aquelas coisas incomuns e espetaculares sejam nossas próprias experiências. Ontem eu estava na classe de novos membros falando sobre o ensino pentecostal a respeito do batismo com o Espírito Santo. Né? Atos 2, um som como de um vento impetuoso invade o recinto onde eles estavam, línguas como de fogo são repartidas e pousam sobre as cabeças deles, eles passam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que eles falassem. Nós vemos em Atos 8 a mesma experiência, não explicitamente dita lá, mas implicitamente dita entre os samaritanos, pelo fato de Simão Mago oferecer dinheiro aos apóstolos, pelo fato dele ver que os apóstolos impondo as mãos sobre os samaritanos, eles recebiam também o Espírito Santo. Nós vemos Atos 10, o Espírito Santo caindo sobre a vida daquela família de Cornélio, dos seus amigos gentios, e os judeus se admirando, se maravilhando pelo fato de aos gentios também ser concedido o mesmo dom que a eles foi concedido quando eles creram. Nós vemos Atos 19, com um grupo de discípulos de Éfeso, também recebendo o mesmo dom por imposição de mãos do apóstolo Paulo. E eu perguntei àqueles nossos jovens irmãos da classe, vocês sabem por que esses registros estão aqui no livro de Atos? Não porque eles devem ser considerados ordinários, mas justamente pelo fato deles serem extraordinários. Não é uma coisa comum, não é uma coisa que você vai esperar ser repetida rotineiramente na vida da igreja. Mas nós temos a tendência de buscar isso, o excepcional, o incomum, o extraordinário. Isso sempre nos atrai. E nos interessa muito mais do que os milagres cotidianos com os quais nós nos deparamos. Essas pequenas e constantes maravilhas da natureza o dia todo. A chuva que cai, o vento que sopra, a borboleta que pousa numa flor, uma criança que nasce, um bebê sendo gestado na barriga de sua mãe. E o salmista diz, isso é algo extraordinariamente, espantosamente extraordinário. E nós também, irmãos, tendemos a fazer a mesma coisa na questão da salvação. Eu, uma pessoa comum, leio na internet ou em algum livro sobre a experiência extraordinária de alguma pessoa com relação à salvação. E eu penso, gente, isso é algo espantoso, isso é algo maravilhoso. Se isso tivesse acontecido comigo, aí sim eu poderia ter essa plena convicção de que eu nasci de novo, que eu tenho a vida eterna. Mas não aconteceu isso comigo. Então surge a dúvida. Na minha mente começa aquela coisa, dizer, será que eu estou realmente salvo? Será que eu já realmente tive uma experiência com Jesus? Então nós temos essa tendência de pensar em termos de experiência, em termos de sentimento.
Pode acontecer, irmãos, de um cristão ter uma vida normal, digamos assim, por vários anos e de repente ter uma experiência arrebatadora. E daí ele sai testemunhando sobre aquilo que aconteceu com ele, e às vezes ele passa a dizer assim, que foi somente a partir dessa experiência que ele realmente foi salvo, que antes ele não estava salvo. Enquanto ele não teve aquela experiência, não estava tudo certo, agora está tudo certo. Então nós podemos encontrar irmãos que ensinam que essa é a única maneira pela qual nós podemos ter a certeza, pela qual essa certeza pode ser obtida. Ou seja, você deve esperar por uma manifestação incomum e espetacular de Deus na sua vida para que você, enfim, possa ter a certeza da vida eterna. Mas note aqui, irmãos, que o Novo Testamento nunca coloca ênfase na maneira, na forma como a salvação vem até nós. O que deve nos interessar e o que interessa aqui ao Novo Testamento é que, de fato, ela veio. O Novo Testamento nunca diz assim, aquele que sente será salvo. Mas ele diz aqui, aquele que crê. As pessoas, com certa frequência, chegam e dizem assim, eu, em certo sentido, eu aceito esse ensinamento, mas por que eu não sinto nada? Por que eu nunca senti nada? E a resposta simples é que o Novo Testamento não dá ênfase a sentimentos. O que ele pergunta a mim e a você é exatamente sempre isso. Você crê. Você não é salvo por sentir, mas você é salvo por crer. Você está sentindo de alguma forma maravilhosa, portentosa, que Deus está aqui presente a tal ponto que você perde o movimento das suas pernas e cai por terra? Mas Deus está aqui. Deus está aqui. Mesmo que você não tenha essa plena certeza, mesmo que você não esteja arrepiado, mesmo que você não ouça audivelmente com seus ouvidos a voz de Deus, mesmo que nós não o vejamos com os nossos olhos e mesmo que nós não o sintamos com os nossos enganosos sentimentos, Ele está aqui. Isso é fé. Eu me lembro, irmãos, quando eu era jovem, eu li várias biografias com histórias excepcionais. Eu já falei aqui daquele livro Foge, Nick, Foge. Quantos já leram esse livro, Foge, Nick, Foge? A Cruz e o Punhal, Foge, Nick, Foge. Só os mais velhinhos, né? E o mais jovinho ali, mas está ficando careca, então já não é tão mais jovem. Né? Então, esse livro, ele conta a história de um rapaz que era um bandidão, um porto-riquenho, igual essas gangues ali de El Salvador, né? Bem violento, ele cometeu diversos crimes e ele se converte de uma forma dramática. Eu lembro que eu emprestei esse livro para um colega do científico, né? Um colega meu, e ele depois me devolveu o livro e eu perguntei, e aí, gostou? Ele disse, o livro foi muito bom, até ele se converter. Depois que ele se converteu, ficou chato. Né? Depois eu assisti, até pessoalmente, um testemunho de muito parecido do Nick, de um rapaz aqui do Brasil, de um jovem brasileiro, e eu saí pensando cá com os meus botões, comigo mesmo, né? Pô, minha vida é tão sem graça, né? A minha conversão foi tão sem graça. Nunca fiz nada assim, né? Jesus não apareceu para mim, não fui batizado com o Espírito Santo, nunca falei em línguas, tentei. Né? Será que só essas pessoas que passam por esse tipo de experiência aqui realmente são salvas? Será que elas de alguma forma têm um contato com Deus que eu não tenho? Será que me falta alguma coisa? Será que elas têm uma qualidade de vida cristã superior à minha? Senhor, o que me falta? E foram essas as minhas dúvidas, até que eu ouvi um pastor, após um desses testemunhos, dizer assim,
é um testemunho bom. Não devemos desmerecer essas experiências dramáticas. Elas vêm de Deus. Mas ele está dizendo assim, você sabe qual é o maior testemunho? Um testemunho maior do que esse do Nick, maior do que esse desse traficante que levou um monte de tiro, não morreu e agora está na igreja? Sabe qual é o testemunho ainda mais poderoso do que esse? De você dizer, eu era promíscuo e agora não sou mais, eu roubava e agora não roubo mais, eu enganava as pessoas, já tentei matar, já esfaqueei pessoas, já dei tiro, já trafiquei, mas Jesus me tornou uma nova criatura. O testemunho maior do que qualquer um desses é alguém poder dizer assim, eu já nasci dentro do Evangelho. Eu, desde a minha infância, conheço as sagradas letras. Eu não posso me lembrar de nenhum momento em minha vida em que eu não tenha amado o meu Senhor Jesus Cristo. Desde a minha mais tenra infância, eu tenho seguido a Jesus. Esse é o maior de todos os testemunhos. Você não precisa chafurdar no pecado para saber que o pecado é pecado. Mas também tem gente que responde assim, mas eu preciso, por sua vez, saber que a minha vida está correta para eu poder chegar a Deus. Eu preciso me emendar primeiro, antes, para depois voltar para Jesus, ou para ir a Jesus. A minha consciência ainda me mostra que eu caio, que eu falho e que eu peco. E enquanto a minha consciência me acusar, eu não posso dizer que eu tenho a Cristo. E isso pode acontecer depois que você, por exemplo, lê a biografia de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus. Será que eu posso afirmar que eu tenho a vida eterna, que eu sou realmente um cristão, quando eu olho para a vida desse homem ou para a vida dessa mulher? Você já passou por isso? Depois de você ter lido uma biografia dessas, você sentiu, de certa forma, que nunca foi um cristão? Talvez, irmãos, eu possa até dizer que, de certa forma, essa é a reação normal e natural de todos nós. Mas, novamente, irmãos, se nós cremos assim, nós estamos ignorando o testemunho muito claro do Novo Testamento. E eu espero que você se lembre que João já tratou disso nos primeiros capítulos da sua epístola. Se dissermos que estamos sem pecado, nos enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele está escrevendo isso não para pessoas de fora da igreja, mas para nós, para mim e para você. Como disse Lutero, o cristão é simultaneamente santo e pecador. Ele disse que o pecado é como a barba, você raspa num dia, no dia seguinte a mulher já está reclamando que está espetando. Então reparou que esse tipo de resposta, de esperar alcançar a perfeição para poder dizer que realmente possui a vida eterna, está na contramão do ensino do Novo Testamento? Pode ser, aparentemente, parecer piedoso para você, mas é uma coisa que a gente pode dizer que beira heresia. Pode sim haver uma batalha moral, pode haver uma batalha para viver de acordo com um certo padrão que você estabeleceu. Mas se você só pensa em termos de padrões que você estabeleceu, você está vivendo como um incrédulo. Porque, na verdade, a vida cristã é realmente uma vida de conflito entre o velho homem, que não quer agradar a Deus, e o novo homem, que almeja não ficar satisfeito consigo mesmo, com suas realizações, com a sua boa moral, mas agradar a Cristo, que morreu pelos seus pecados. Essa é uma condição inerente a mim e a você. Como disse um grande homem de Deus, o cristão é alguém que está satisfeito e insatisfeito ao mesmo tempo. Então,
Não fique deprimido, desencorajado, porque ocasionalmente você peca, ou porque você tem um padrão claro na Escritura Sagrada e você não alcança esse padrão. Paulo não alcançou. E se há essa batalha dentro de você, irmão, então, segundo a Escritura Sagrada, essa batalha em si mesmo já é uma prova de que você tem a vida eterna. Essa insatisfação é em si mesmo uma prova de que você é cristão. E para resumir, irmãos, e já indo para o final, a vida cristã pode realmente proporcionar bons sentimentos e boas experiências, mas isso é o glacê do bolo. A substância da nossa vida cristã é realmente essa vida que se manifesta na forma como nós realizamos as nossas tarefas no dia a dia, como nós vivemos a vida cristã comum, digamos assim, como nós obedecemos às ordens mais simples e comezinhas da Escritura Sagrada. Por exemplo, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como é que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Filipenses 2,14, façam tudo sem murmuração e sem contenda. Dentro de casa, no seu trabalho. Efésios 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim, toda malícia. Colossenses 3,13, vou citar aqui na NTLH, não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então, irmãos, quanto a isso, o Novo Testamento vai dizer para mim e para você, eu não tenho nenhum interesse se você sentiu, nem se você teve algum tipo de manifestação extraordinária, mas eu tenho interesse na manifestação crescente do caráter de Cristo em você. Você ama os seus irmãos? Você ama estar com seus irmãos? Você ama a palavra de Deus? Você se examina a si mesmo? Você consegue reconhecer as suas faltas? Você consegue ver no final do dia que você, em muitas áreas da sua vida, você não fez o que devia fazer, você falou o que não devia falar? Quando eu estava colocando os meus pensamentos aqui em texto, eu lembrei do nosso código de disciplina. O artigo 60 do nosso código, do código da nossa igreja, ele trata do que nós resolvemos denominar nas nossas discussões, né, Lúcia, Francisco, Sara, os mais antigos, de ofensas menores. Ofensas menores. E o artigo diz assim, são as atitudes e ações tais como aspereza, impaciência, murmuração, reclamação, negativismo, mesquinharia, ostentação, irritabilidade, falar demais ou em ocasiões impróprias, falta de confiança, omissão, falta de coragem, egoísmo, etc. E o nosso código diz assim, esses são pecados menores, porém são contrários às instruções bíblicas de que os cristãos devem ser ou devem ter consideração por outros, sendo pacientes, contentes, sempre agradecidos e alegres, escola dominical, prontos a perdoar, humildes, tardios para falar, tardios para se irar, confiantes no Senhor, corajosos, abnegados, cumpridores dos seus deveres, etc. E o artigo 60 diz assim, continuando, a Bíblia permite e até mesmo incentiva a relevar estas ofensas menores em vez de recorrermos à disciplina. E cita, entre outros, Provérbios 19:11, que eu vou ler na linguagem de hoje. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. E Romanos 15:1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
E eu termino perguntando: onde você se encontra aqui nesses dois lados do nosso código de disciplina? Entre os que suportam ou entre os que precisam ser suportados? Entre aqueles que manifestam essa grandeza de controlar o gênio e de perdoar quem ofende, ou aquele que não controla o gênio e fica ofendendo as pessoas? Você realmente reconhece quando você tropeça? Ou você demora muito para reconhecer os seus próprios pecados? Você vê com muita facilidade aquilo que os outros fizeram com você e tem uma extrema dificuldade em reconhecer que você faz coisas com os outros que os ofende também? Você pede perdão? Qual foi a última vez que você pediu perdão? O cristão mais maduro é aquele que primeiro se arrepende. O cristão mais maduro é aquele que primeiro reconhece os seus pecados e pede perdão. O fariseu está sempre certo, nunca peca, onde quer que ele se encontre. No relacionamento conjugal, ele nunca peca. No relacionamento com os irmãos, ele nunca peca. No seu trabalho, ele está sempre certo. No trânsito, ele se irrita com os outros porque os outros é que fazem as barberagens. Os errados são sempre os outros. Esses, irmãos, são os testes da nossa vida ordinária, das coisas comuns. E se você vê que essas coisas estão em você, então você está no processo. Você tem Cristo. Você está vivo. E como vivo, obedeça aquilo que o apóstolo Paulo diz. Se você é um novo homem, há um processo em que você vai se despojando das coisas do velho homem, da roupagem do velho homem, das práticas do velho homem, das palavras do velho homem, da maneira de proceder do velho homem, e você vai paulatinamente se revestindo das coisas, das práticas, dos pensamentos, das palavras, do modo de viver do novo homem. Esse é o nosso processo de santificação. Você está no processo? Então você está vivo. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, que a tua palavra que me cortou, corte também a cada um dos irmãos aqui. Que a tua palavra que me alertou que a despeito de já desde 1978 estar aqui, Senhor Deus, seguindo o Senhor, ainda há coisas dentro de mim que precisam ser mudadas, que precisam ser tiradas, que às vezes são tiradas, mas como um imã voltam, Senhor Deus, e eu preciso mais uma vez raspar esse pecado que cresceu de novo, Senhor, que cada um de nós aqui também possa reconhecer-se nesse processo, Senhor Deus, reconhecer essa luta pela qual todo cristão passa, Senhor Deus, entre a carne e o Espírito, e que possamos, Senhor Deus, obedecer ao Espírito e não dar lugar à carne. Que possamos, Senhor Deus, obedecer aquelas doces injunções, os doces estímulos do Espírito Santo dentro de nós. E, assim, crescer em direção ao Senhor. Que possamos, como sempre devemos pensar, em seguir-te, Senhor Deus, em correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. E que esta boa obra que o Senhor começou, possamos ter plena convicção que o Senhor também há de terminá-la, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos no nome dele, no nome de Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém, Senhor.